Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo através do Spotify, para você que está nos vendo através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Pauta é Empreender. E hoje contamos com a presença do Dr. Orlando Silva. Ele é advogado aqui no município de Iguatu. E hoje ele veio falar sobre alguns aspectos jurídicos que envolvem o ramo empresarial. É claro, como eu tinha falado com ele anteriormente, não tem como a gente esgotar aqui todo um arcabouço jurídico que envolve o ramo empresarial. Mas a ideia é que a gente possa trabalhar alguns aspectos que são muito relevantes no ramo empresarial e que muitos empreendedores que decidem empreender, que começam a empreender, vão ter que começar a lidar sobre essas questões, como questões trabalhistas, do consumidor, proteção de dados e afins. Então a gente vai fazer aqui algumas perguntas para que, a partir do conhecimento do Dr. Orlando, a gente possa conhecer um pouco, mesmo que não seja tão aprofundado, alguns desses aspectos. Então, Orlando, seja bem-vindo. E aí a gente começa a partir do momento em que você se sentir confortável e a gente já inicia, mas seja bem-vindo. Vou utilizar o bom dia, boa tarde, boa noite a todos, internautas e que estejam ouvindo ou vendo o nosso podcast. É um prazer, Adilson. AD. Mais conhecido como AD, isso. Me permita lhe chamar assim, né, AD? Então, prazer estar aqui com você, de colocar também, me colocar à disposição da comunidade dessa contrapartida que nós profissionais do direito temos, como todos os outros também devem ter, de dar essa contrapartida para a sociedade e ajudar aqueles que muitas vezes têm a dúvida, mas não sabem por onde começar e até medo de ir a um escritório de advogado ou de contador para perguntar, porque acha que vão pagar caro por esse serviço. Mas é um prazer estar aqui nessa conversa com você. Perfeito, então seja bem-vindo novamente, Orlando, e a faculdade muito fica feliz em recebê-lo aqui hoje. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio. A gente começa com uma pergunta importante, que é: quais são as principais burocracias e etapas legais envolvidas na abertura de um novo negócio, desde a escolha da estrutura jurídica até o registro junto aos órgãos competentes? É uma pergunta bem inicial, e quando uma pessoa decide empreender, não é tão comum que ela já seja do ramo jurídico ou que ela saiba dessas questões jurídicas, e a única vontade que ela tem é de empreender, de montar seu próprio negócio, de colocar seu sonho na prática. Mas é claro que ela pouco conhece como fazer, principalmente essas questões mais especializadas do ramo jurídico. E aí ela fica muito segura sobre qual é a categoria que ela se encaixa, se é um MEI, quais são as principais burocracias que ela precisa resolver, documentação, se é alguma autorização do poder público para que ela possa funcionar. Então, tenta trazer para a gente um pouco desse panorama geral. Vamos colocar aqui uma situação para que você entenda quais são os primeiros passos, né, para que você monte seu negócio. Vamos exemplificar que João trabalha numa grande empresa. Vamos colocar aqui que seja no ramo automobilístico. Trabalha numa revenda de carros como mecânico. Uhum. Então ele trabalhou lá seus 10 anos e cansou de ser empregado. Então eu vou montar meu negócio. Eu sei fazer, eu agora vou montar um negócio, uma oficina para trabalhar. Primeiro ele vai sair da empresa, então ele já deixa de ser empregado e passa a ser empreendedor. Quando a pessoa parte para abrir a empresa, ele é mecânico, ele é a cabeça da empresa, a ideia é dele, né? Então ele quer colocar para funcionar aquela oficina. Primeira coisa a fazer, não é procurar um advogado, mas sim um contador. Perfeito. Certo? Porque o contador, ele vai dar essas minúcias
para que João abra a oficina? O primeiro passo que João vai ter que fazer: escolher o nome para a oficina. Porque a ideia precisa de um nome. Então ele escolheu o nome, né, o local onde ele vai colocar, tudo escolhido, parte para registrar. Qual o primeiro registro? É abrir a empresa no Receita Federal, né, e criar o CNPJ. Criou o CNPJ. Oxe, primeiro não iria para a junta comercial? Não, primeiro o CNPJ. Porque ele passou de ser pessoa física para pessoa jurídica. E aí ele pode ser o MEI. Porque ele é a cabeça pensante e é o único empregado da empresa. Mas se João pretende crescer, eu já daria a dica a João: abra uma empresa limitada. Por quê? Para abrir uma conta no banco, ele vai ter mais benefícios. Certo? Para ele concorrer com as oficinas que já estão funcionando, vai ser melhor uma CNPJ de uma empresa com a responsabilidade de sociedade, né, individual, uma empresa individual. Mas João não quer gastar. Você pode continuar no MEI. Porque o MEI é a forma mais barata de se abrir AD. O problema do MEI, né, é que ele tem uma limitação de faturamento anual, que João não pode ultrapassar. E aí limita o crescimento. Então, tudo vai depender de João. Mas ele resolve realmente abrir a MEI. Pegou o CNPJ, acabou. Não precisa fazer mais nada. Porque o MEI foi criado justamente para isso. Né? Para que ele tenha facilidade de acesso à criação da sua empresa, registro, né? Que nesse caso não precisa ir para a junta comercial, né? Então ele vai funcionar lá. Contudo, ele precisa de ter um alvará da prefeitura para funcionar. Isso em qualquer aspecto de setor. De qualquer aspecto. Por quê? O alvará de funcionamento do município diz que ele está registrado no local. Ele vai ter a inscrição estadual, nesse caso, como é uma oficina, ele vai ter que ter inscrição estadual também. Por quê? Porque ele vai comprar peças para colocar no carro. Ou se ele é só uma oficina que a pessoa chegar com o carro quebrado e não, tá aqui meu carro, já trocou essas peças para trocar. Então qual é a ideia, né? Ser um prestador de serviço? Então o João pode colocar isso, mas tem que ter o alvará de funcionamento do município. É um serviço que aí vem o primeiro imposto, o ISS, Imposto sobre Serviço. AD como consumidor vai lá, fez o serviço: ô João, me dê a nota. Ah não, eu sou MEI. Não, mas eu quero a nota. Então, ele tem que dar a nota do serviço. Porque a nota já parte para outra coisa. É a garantia que o consumidor tem e que o serviço foi feito lá. Então, é uma preocupação. Eu partiria para João e dizer: vamos aqui na sociedade limitada. Empresa individual de responsabilidade limitada. Aí ele teria que abrir CNPJ, registro na junta comercial, na Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda do Governo do Estado, certo? Né? Na Prefeitura. Por que tudo isso? Porque tudo isso vai fazer com que João possa fornecer garantia do serviço, nota fiscal e faturamento. Porque a empresa vive de faturamento. Como é que ele vai faturar? Como é que ele vai demonstrar que faturou? Como é que João vai saber que está ganhando ou perdendo dinheiro? Né? Então, tudo isso tem que estar dentro de um chamado livro caixa da empresa, onde ele registra o que entra e o que sai. E quanto ficou de lucro para João no final do mês. Porque João deixou de ser empregado porque tinha um salário para ser o dono da empresa. Né? Aqui eu não quero dizer, eu não quero colocar que essa burocracia desde que você não monte um negócio. Muito pelo contrário dele. Essa burocracia é que faz com que você esteja legitimado para o negócio. Porque senão o João poderia pegar um macaco hidráulico, uma chave estrela de fenda, de boca, ir para o meio da rua, colocar uma placa: eu sou mecânico. E agir na informalidade. E aí eu pergunto: quem queria fazer o serviço com o João? Sem quem nenhuma quer garantia. fazer, aliás? Quem quer fazer o serviço com o João? Sem nenhuma garantia. Sem nenhuma garantia. Então, João, é necessário que você abra todo esse calhamaço de coisas, de burocracias, para que você tenha
credibilidade. Né? Então, faz com que essas burocracias iniciais, ela faz com que você tenha e ganhe credibilidade naquilo que você vai fazer. Qual a importância, Orlando, da junta comercial e da Cefaz, você tinha falado? Bom, a junta comercial garante que João monte seu negócio e vai ter aquele negócio dele. Nenhuma outra pessoa vai poder abrir naquele mesmo local uma outra oficina, porque a dele já está. É o registro junto à junta comercial. E também o contrato. O João pode crescer, se tornar uma grande empresa no ramo de oficinas mecânicas e abrir filiais, pode abrir franquias, sei lá, ele pode crescer. Então, a junta comercial, ela serve para isso. Tanto a Receita Federal como a Cefaz são os órgãos governamentais que tratam dos impostos. E, no caso da Cefaz, é o ICMS. Né? Do governo federal, no caso da Receita Federal, o imposto de renda. Certo? O porquê disso? Porque muitos dos impostos que nós pagamos, AD, podem ser compensados. Existe a lei da compensação no Brasil. Eu compro um produto X, pago Y, mas vai tanto de imposto. Aquele mesmo imposto eu posso utilizar para compensar em outro produto. Certo? Ou negociar. Ou, no caso da Receita, vamos que João seja a oficina que mais faça serviços de conserto de carro no estado do Ceará. Ganhar prêmios, certificados, né, selos, né, como nós sabemos, a nossa faculdade de medicina aqui, com certeza ela tem vários selos ISO 9000. O João pode conseguir também, mas para isso o João tem que estar aparelhado com essas burocracias. Né? É um incentivo. Muitas vezes o governo dá esse tipo de incentivo. O João pode conseguir financiamento a custo baixo. Se o João está na informalidade, o que é que ele vai conseguir? Né? Mas se o João está na formalidade, ele pode conseguir incentivos governamentais para a empresa dele. Nós conversamos aqui nesse instante sobre o Sebrae. Então, o Sebrae é o quê? É um serviço justamente para empresas. Né? Não é governamental, mas está dentro do calhamaço de empresas que ajudam o empreendedor. Perfeito. Doutor Orlando, quais são as licenças e autorizações mais comuns que os empresários precisam obter do poder público para operar em determinadas indústrias ou setores? Como o senhor já tinha falado, a importância de se legalizar. Porque a partir do momento que você se legaliza, você tem um registro, você é respeitado, você tem benefícios com aquilo. Quais são as principais licenças que você precisa ter, um empreendedor? E principalmente quando tem alguma questão de setores. Acho que alguns setores, dependendo de qual setor você vai querer empreender, tem uma autorização diferenciada. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. 3 aqui nós já conversamos. 3 desses. O alvará de funcionamento do município, a inscrição estadual, que é na Cefaz, e a inscrição federal, que é o CNPJ. Então, 3 desses são 3 requisitos que tem que ter para que você funcione a empresa. Me tira uma dúvida, seria muito burocrático? Quais documentações normalmente precisam? Onde é feita presencial, online? Hoje, com a nossa informatização, eu acho que foi um dos maiores benefícios, AD, que a pandemia trouxe para nós brasileiros. Acelerou o Estado. Acelerou. Pois eu há muito já esperava isso. E assim foi tão rápido que muitas vezes a gente se perde um pouco. Hoje, com a informatização de tudo, né, o João vai abrir a oficina, precisa de quê? Os documentos pessoais dele. Se o imóvel que ele vai montar a oficina é próprio, levar o documento de registro do cartório, né, do imóvel. Se for alugado, leva o contrato de locação, né, leva isso e faz a inscrição estadual junto à Cefaz. E também na prefeitura e na Receita Federal. Sendo que isso aqui hoje digitalizou esses documentos, né? Eu acredito que na mesma hora que você leva para os órgãos, você já está registrado. Por quê? Porque esses 3 órgãos, quanto mais rápido registra, mais rápido ele vai receber. Tem uma taxa nesses serviços? Tem a taxa e o imposto que vai ser recolhido a posteriori também, né? Então, tudo isso, os órgãos governamentais, municipal, estadual e federal,
vão agilizar. Perfeito. É burocrático abrir. Mas hoje está mais burocrático talvez fechar do que abrir. Né? E tem mais algum registro? Aí tem algumas outras licenças. Dependendo do negócio, como você falou, nós podemos precisar de uma licença ambiental. Uhum. No caso de um laboratório, precisa de uma licença ambiental. Alvará sanitário, porque os dejetos que você produz do seu empreendimento, não é qualquer dejeto que pode ir para o lixo ou para o esgoto. Uhum. Né, ou cair, né, na rede pública de saneamento. Então, dependendo disso, você vai ser necessário uma licença ambiental. Aí é onde entra a SEMAS, o IBAMA e os órgãos que controlam essa parte de ambiente. É muito comum na sua área, na área de saúde, chegar em alguns laboratórios e ver os alvarás que aquele laboratório já adquiriu. Né, hoje eu estive em Fortaleza há poucos dias e vi um laboratório de grande nome lá e achei legal. Ele colocou um quadro e colocou todos os alvarás, né, que ele tem, que vai desde a inscrição do Estado até o sanitário, passando pelo CNPJ, passando pelos conselhos regionais, no caso o CREMEC, o Conselho dos bioquímicos, tá lá todos os registros. Gostei da ideia. Parabéns à empresa que faz isso. Outra licença que podemos ver é do bombeiro. Porque alguns empreendimentos há risco de explosão, risco de queimaduras. Então, há licença. Posto de gasolina, por exemplo. Então, há necessidade? Dependendo dos locais, é evidentemente que o Corpo de Bombeiro tem que ser acionado para que dê licença para aquele funcionamento. Casa de show. Hoje, depois daquela tragédia que houve em Santa Maria, né, as casas de shows elas se preocuparam muito com a licença do Corpo de Bombeiro. E os bombeiros também, em contrapartida, fiscalizaram ou começaram a fiscalizar ainda mais essas casas de show. Né? Então, cada ramo, dependendo do que você está querendo ofertar à sociedade, lembre-se que é o empresário, né, ele oferta serviços ou produtos à sociedade. E ele vai se sobressair se estiver melhor qualificado e dentro da lei. Né? Outras que nós aqui podemos destacar, e essas são curiosas, licença de publicidade. Ora, a empresa não é minha, por que eu tenho que ter licença de publicidade? Você vai colocar marcas, se você vai abrir, vamos supor, determinadas empresas gostam de fazer propaganda de outras ou de produtos que ela oferta. Na oficina de João, por exemplo, ele pode colocar marca X de peça, marca Y, mas ele precisa da autorização daquela marca para colocar lá. Porque senão ele está infringindo as patentes e a lei de publicidade. Né? Outra é a licença de uso de marca, que é muito semelhante com a publicidade, mas há diferença. Né? No caso da franquia, por exemplo, é uma marca. Primeiro você tem que ser franqueado para depois utilizar aquela marca. Né? Mas também eu posso utilizar aquela marca porque eu vendo ela. O iPhone, por exemplo, eu tenho uma oficina que conserta só iPhone. Especialidade iPhone. Eu preciso da concessão, né, da Apple para que use aquela marca iPhone. Então, essas são as licenças básicas. Pode ter outras licenças? Pode. Dependendo do local onde você vai colocar seu negócio. Interessante porque essas licenças entram naquele rol de formalização. Como você bem falou, se formalizar é importante para ter essa legalidade, para receber benefícios. Então é realmente importante você estar legalizado e ir atrás dessas licenças, e principalmente de orientação para saber corretamente quais são as licenças que você precisa obedecer. Um aspecto também importante é sobre como você estava acabando de falar, sobre essa questão de marca. Como os empresários podem proteger seus direitos de propriedade intelectual como marcas registradas, patentes e direitos autorais para evitar violações e litígios. Quando a pessoa decide empreender, ela vai empreender com uma ideia, ela vai tentar empreender com um nome, com uma marca,
com uma forma de fazer, um know-how que é próprio dela. Mas ela tem que respeitar, será que já existe? Será que eu não vou infringir um direito de uma outra pessoa? Então a importância de respeitar esse direito autoral. Fala um pouquinho pra gente sobre esse aspecto. Olha só, você tocou num ponto. Nós brasileiros, no geral, nós somos muito criativos. Muitos dizem que nós gostamos de copiar. Não é os brasileiros, é a humanidade. A roda existe há muitos e muitos séculos. Mas se você for lá no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a INPI, é onde registra as marcas e patentes, você vai ver lá que tem vários pneus e várias rodas, né? Que o carro, para nós andarmos no carro, tem um pneu, que é aquele emborrachado, e tem a roda, né? Que popularmente chamada de rodão. Então, os pneus, você vê lá N pneus registrados, cada um registrado, a marca e a patente por aquela empresa. A Goodyear, a Pirelli, a Gradstone e qualquer uma outra, ele vai lá e registra. E para não ficar igual, o que é que eles fazem? Modificam pequenos detalhes na hora da fabricação. Observem os vincos que tem entre um pneu e outro, se são todos iguais. O tamanho pode ser até igual, aro 14, aro 15, 17, 18, 20, né? Mas os vincos que eu falo é aquele risquinho que tem no pneu. Você não encontra um igual. É Né? uma identidade. É a identidade. Então, é isso. O registro da marca ou da patente é isso. Mas uma garantia ainda maior é registrar o desenho industrial, que é justamente o que as marcas de pneu faz. É um desenho industrial, então registro. É complicado isso, doutor Orlando? Não. Não é complicado. Ora, eu quero registrar a marca da minha oficina São João Batista, que é a oficina do João. Então, ele procura um advogado ou um escritório especializado em registro de marcas e patentes, né? E lá ele vai pesquisar, né, dentro do Instituto Nacional se existe já uma oficina registrada São João Batista. Mas o nome São João Batista é um nome aberto, já é de público. Mas ele pode registrar? Pode. Se tiver uma outra oficina, aí João vai ter que melhorar o design, né, e ver o que é que pode ser feito. A patente, existe alguns critérios para ela ser registrada, né, e minuciosos critérios. Né? Então, por isso que no registro há necessidade da intervenção de um terceiro. O João não pode fazer isso diretamente porque ele vai se perder. Certo? Ele tem que procurar um terceiro especializado nisso para que ele faça o registro da patente. João pensou no nome, João criou, né? Então ele tem que dar subsídios para que o escritório registre. Se não conseguir, tenta-se uma outra formatação. Né? Muitas vezes o mesmo nome, São João Batista, pode ser utilizado para vários e vários negócios que nós conhecemos, que vai desde uma borracharia até a indústria de calçados. Então, vai qualquer coisa. Né? Uma outra coisa que muitos empresários não fazem, ou empreendedor, AD, é quando não fazem o contrato de confidencialidade. É algo um pouco praticado no Brasil. Esse aqui é um contrato mais específico dos nossos irmãos do Norte, né, e da Europa, da confiabilidade que você dá aquele contrato com aquela pessoa ou com aquela marca que você tem. Então, quando eu fecho um contrato com um profissional, eu posso exigir esse contrato de confidencialidade. O que é isso? Eu não posso, de forma alguma, expor o meu trabalho junto a você. Caso contrário, eu posso ser processado por quebra do contrato. E qual é a empresa que vai me querer contratar se eu quebro a confiança com uma? Né? Uma outra coisa que os empresários podem fazer para que eles salvaguardem essa marca, né, é o termo de uso de política de privacidade. Todo mundo usa internet. Quando você entra no site lá, já vem aquela perguntinha para você continuar acessando esses dados. Você aceita o termo de responsabilidade? Aí você sim. Bom,
Você não sabe nem o que é que está escrito lá, mas você aceitou. E aceitou, acabou. Ele vai ter direito a acessar muitos dados que você não queria dar. Por isso, muitas vezes, é interessantíssimo que você veja a quem você está dando, ou assinando, ou concedendo, né, sua privacidade. Hoje aqui, por exemplo, eu acabei de assinar meu contrato junto com a instituição, onde eu autorizo a divulgação da minha imagem e do meu som. Caso contrário, a gente não poderia fazer essa conversa, né, esse podcast. Então, é uma autorização. E por fim, né, e um item que eu acho que é primordial para que você veja que a sua marca ou a sua patente está sendo respeitada é monitorar. Então não basta registrar. Não basta registrar, você tem que monitorar. Porque a marca não é sua, né, você não registrou, então eu tenho que monitorar. Né? Se alguma outra pessoa ou alguma outra empresa está utilizando da minha marca ou daquele produto que eu tenho patente para fabricar. Né? Feito isso, se eu monitoro e descubro, aquela empresa ela tem que ou me ressarcir do prejuízo, né? Ou no mínimo tirar o registro da marca. Né? Então, são coisas que o empresário, o empreendedor, ele tem que pensar nisso. Orlando, sobre empreendimentos também a gente tem um aspecto muito importante que é a questão de pessoas. Quando a gente fala em empreender, e ao passo em que esse empreendimento ele cresce, normalmente as pessoas começam a necessitar de uma equipe. E aí vem a questão da contratação de pessoal. A pergunta é, quais são as principais considerações legais ao contratar funcionários, incluindo questões trabalhistas, contrato de trabalho, conformidade com as leis trabalhistas locais? Fala pra gente um pouco sobre esse aspecto das pessoas que estão empreendendo, decidem contratar pessoas para fazerem parte da sua equipe. Quais são, de modo geral, os aspectos que ela precisa observar nessa contratação? No Brasil, nós temos a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, de 1943. E a nossa Constituição Federal, de 1988. Né? Então, temos duas leis, a maior, que é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, e temos uma lei ordinária, que é a CLT, e que traz várias e várias condições para que você possa empregar. Certo? Contudo, nós hoje vemos que existe algumas diferenças na hora da contratação. Vamos exemplificar. Eu quero contratar a pessoa para trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, mais as 4 horas no sábado. Então, ela é uma seletista mensalista. Então, ela vai trabalhar aquelas 8 horas e ganhar um salário. Certo? Esse salário, se for o comércio, tem um salário próprio do comércio através da convenção coletiva. Se for para a oficina do João, também vai ter um salário específico para aqueles que trabalham em oficinas no ramo de indústria. Né? Então, para cada ramo, nós temos uma convenção coletiva. Mas qual é a diferença? Vamos lá. Empregado, e eu posso também contratar pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode contratar outra. O AD é médico. Né? Então, como médico, ele tem uma pessoa jurídica, um CNPJ. Então, eu posso contratar AD para prestar serviço no meu hospital pela pessoa jurídica dele. Não vou ter aí o vínculo que nós chamamos de emprego, mas sim de prestação de serviço. Né? Um médico, por exemplo, ele tira muito plantão. Então, há necessidade de eu contratar aquele médico como empregado? Se o empresário achar que sim, ele pode contratar. Específico para aquele plantão. Por quê? A nossa reforma trabalhista de 2017, né, com vigor ainda esse ano, 2017 não, 2017. E a outra foi 2019, então houve algumas mudanças, mas em 2017. Entrou-se os contratos por hora, por trabalho específico, né? Eu posso contratar intermitente. Então, há toda essa escalhamaço hoje que você pode contratar.
Não é obrigado você contratar apenas como empregado. Mas, se for contratar como empregado, primeiro conselho que eu dou, anota a carteira. Uhum. Por quê? Porque se João tem um empregado, mecânico ou assistente da oficina, ele se desloca da sua casa para a oficina, no meio do caminho ele sofre um acidente. E aí? Se ele não tiver com a carteira assinada, João vai ter que arcar com um período de afastamento. Mas se a pessoa está com a carteira assinada, os primeiros 15 dias João paga, e o 16º em diante, a Previdência Social vai assumir. Tá? Mas, Orlando, eu quero contratar essa pessoa apenas por 1 hora por dia. Eu posso? Pode. Essa mesma reforma permite que hoje as contratações AD seja por 1 hora por dia, desde que cumpra também as determinações legais. Quais são? Carteira assinada, recolhimento do fundo de garantia, pagamento de 13º, férias, todos os direitos. Eita, mas eu vou pagar tudo isso? Vai, por 1 hora. Uhum. Mas assina a carteira, registra a carteira só por sim. aquela hora? Só por 1 hora. Por quê? A AD pode ter 1 hora comigo, pode trabalhar mais 1 hora com o Pedro, mais 1 hora com o João, e aí vai. Ele pode ter vários contratos. Uhum. Mas se eu quiser exclusivo, eu tenho que anotar ele pelas 8 horas. Uhum. É o mensalista. Uhum. Né? Então, horista. As indústrias em si, eles fazem esse tipo de contrato. Por hora. Ele paga por hora. Uhum. Né? Mas se o empregado trabalha mais do que as 44 horas semanais, hora extra. Um acréscimo naquela hora. O bom hoje, eu digo para o empresário, é que hoje você pode negociar. Os sindicatos laborais, que são dos trabalhadores, e os patronais, a cada ano faz, ou a cada 2 anos, né, faz as convenções coletivas de trabalho. Para aquela categoria específica, ter a sua própria lei. No comércio, na indústria, no serviço. Porque há uma diferença, comércio e serviço. Muita gente confunde. Não, comércio é venda. Serviço é o garçom, é a pessoa que trabalha em hotel, em motel, em restaurante, é o médico, é o advogado, é o fisioterapeuta. Então, são serviços. Ele pode ser empregado, eu posso ser empregado, mas também posso prestar o serviço. Vai depender do como você quer ampliar a sua empresa, o seu negócio, como é que você quer montar essa equipe de trabalho. Mas esse é um momento em que o empreendedor precisa de fato recorrer a uma assessoria jurídica. Esse é o momento que precisa. Esse é o momento. Certo. Porque nesse momento o profissional do ramo do direito, né, ele vai dar a melhor saída para aquele que você quer. Para suas necessidades. Não, eu quero montar uma equipe, mas eu não quero que elas sejam meus empregados. Vamos trabalhar, vamos ver o que é que você quer. Entendeu? Um exemplo bem claro. O pessoal que vende da Avon. Eles vendem a Avon. São empregados da Avon? Não. Certo? Né? Mas aquele que trabalha lá na loja X, que tem que chegar lá às 7 da manhã, sair 11 para almoçar, retorna às 13 e sai às 17, ele é empregado. Mas eu não vou assinar a carteira não, porque o bichinho, rapaz, ele recebe uma assistência social, a esposa recebe um Bolsa Família. Se assinar a carteira, ele vai perder. É um risco que você, empresário ou empreendedor, está correndo. Porque se você deixa de assinar, primeiro, aquele risco inicial que eu falei do acidente, vai acumular os direitos desse empregado. Então, eu aconselho sempre, começou a trabalhar, anota a carteira. É bom para o trabalhador, porque está segurado. E é bom para o empresário, que ele vai estar segurado também. Doutor Orlando, sobre a questão de proteção, os direitos do consumidor. Muitos empreendedores vão empreender na prestação de serviços. E a importância dele respeitar esse direito do consumidor.
como os empresários podem garantir conformidade com as leis de proteção ao consumidor e evitar litígios relacionados a práticas comerciais desleais, publicidade enganosa ou produtos defeituosos. A importância justamente disso, do empreendedor ele começar a empreender e já ter a noção de que ele precisa empreender de modo correto, respeitando o direito daquele consumidor e não fazer uma propaganda enganosa, em oferecer um serviço de acordo com aquela propaganda que ele fez. Então fala um pouquinho para a gente sobre a importância de respeitar os direitos desse consumidor. A importância também de conceder alguns direitos, como o direito de troca, aquele direito de quando você, por algum motivo, não se identificou com o produto, ou veio com um mau defeito. Você me trouxe justamente o que eu tinha anotado aqui, é o que o Código do Consumidor diz hoje. Eu comprei o chinelo, eu tenho que ter a garantia de que se não der certo, eu tenho que devolver. E tem um prazo lá. Para tudo que você compra, seja numa loja física ou na internet, há uma regulamentação. Né? Orlando, quantos dias? Infelizmente, aqui eu não posso dizer se é 10 ou 15, 20 dias. Vai depender muito do produto. Sim. Vai depender muito do produto. Há produtos que são 30 dias, há produtos que são 7 dias. Por exemplo, um alimento. Qual é a garantia? Né? Não posso dizer, daqui a 30, você tem 30 dias para devolver. Não, mas... Vai depender muito da característica daquele alimento específico. A sandália, o chinelo, como nós costumamos falar. Não perecível, demora mais. Pode demorar um pouco mais. Uma TV, um carro, um avião. Aí já entra mais a questão da garantia. Justamente. Quanto tempo eu posso fornecer àquele consumidor um tempo hábil de que aquele produto vai funcionar? É a garantia. Pronto. E aí vem o quê? Três coisas fundamentais. Atendimento ao cliente, capacitação dos seus funcionários e monitoramento e auditoria. Rapaz, estudem. Por quê? Se você, no caso de um produto, você tem que estar com a sua equipe que saiba o que está fazendo. Se eu compro um carro, eu quero a garantia. Há hoje fabricantes que dão, dependendo de 3 até 6 anos de garantia. E você pode perder muitas vezes a garantia por coisas simples. Porque o consumidor também tem que estar atento. Lembra o que eu disse do empresário? Então, ele também é consumidor. Então, eu tenho que estar atento também aos meus direitos. Porque eu posso deixar de tê-los se eu não cumprir algumas coisas. No caso dos automóveis, por exemplo, as garantias elas são atreladas muito às revisões. Se você não faz a revisão no tempo hábil, ou não faz naquela concessionária que vende aquele tipo de carro, por exemplo, eu compro um carro X e vou fazer a revisão na oficina do João. Mas João não é credenciado para isso. Perdeu a garantia. Então tem algumas nuances, né? Eu acho que a importância também do empreendedor, ele se instruir em relação a isso. Eu acho que tem algumas instituições que possam prestar essa instrução, como o Sebrae, mas também a importância de compreender que mesmo tentando respeitar os direitos do consumidor, em algum momento ele vai ter litígios e é onde entra uma assessoria jurídica, para entrar justamente nessa questão de litígios do consumidor, que eu acredito que seja inevitável, porque cada consumidor é diferente, pensa de uma forma e usufrui daquele produto ou serviço de uma forma individualizada. E Ade, eu vou voltar, vou fazer uma referência ao que nós começamos aqui na nossa conversa, das licenças. Na licença ambiental, por exemplo, ou sanitária, você requer e aquele órgão nega. E aí, o que fazer? Aí é onde entra também uma assessoria jurídica, né, para dizer o porquê, ou combater, ou dizer, não, você tem que dar licença por isso, porque eu cumpri tais requisitos que a lei permite. Doutor Orlando, ainda nessa perspectiva de consumidor, é uma coisa muito interessante a questão de dados, de proteção de dados. Hoje muito se fala sobre a tal LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
E a partir do momento que o empreendedor ele começa a prestar serviço ou fornecer um produto, ele acaba captando algumas informações pessoais desse cliente. A importância de não só assegurar, proteger esses dados, como também utilizá-los para os devidos fins, que foi autorizado pelo próprio consumidor. Então a pergunta é: quais são as principais responsabilidades legais dos empresários em relação à proteção da privacidade e segurança dos dados dos clientes, especialmente à luz das regulamentações como a tal LGPD? Ade, hoje no Brasil nós temos até nós gostamos muito de sigla, né? O brasileiro gosta de sigla. Ou pelo menos de falar. Pelo menos de falar, né? Então é essa. ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade é uma autoridade governamental, né? Se você, empresário, não protege meus dados, você pode ser multado de 2% até 50 milhões de reais. E não importa se você é grande, médio ou pequeno empresário. Quando eu assinei a autorização de meus dados, eu assinei para você. Para seu empreendimento. Não autorizei que você divulgasse. Muitas vezes na internet ou na televisão, a base de dados da empresa X foi invadida, ou a empresa tal teve a quebra dos seus dados e foi invadido, então muitos dados dos clientes foram colocados. Qual é o grande risco que se tem desses dados? Justamente são para os estelionatários, para as pessoas que utilizam o conhecimento de informática para aplicar golpes, tomar proveito disso com os dados. Porque quando eu faço uma compra lá na sua empresa e autorizo a utilização dos meus dados, mas que dados são esses? Ele pode estar perguntando do outro lado ali, ou nos ouvindo agora. O que são esses dados que o doutor está falando, o AD também? Os dados são seu nome completo, sua filiação, seu endereço, seu CPF, seu RG, a sua habilitação, o número da carteira de trabalho, o nome da sua esposa, o CPF da sua esposa, que muitas vezes nós fazemos algumas compras que necessita a utilização de dados da minha esposa, do meu companheiro, da pessoa que convive com você. Qualquer informação que possa lhe identificar. De identificar. Certo? Então, esses dados eu confiei a você, empresário. E com uma finalidade. E com uma única finalidade, que foi naquela compra. Eu comprei aquele par de sandália, aquele carro, o avião e dei meus dados para você. Você não está autorizado a divulgar esses dados ou fazer o uso dele para qualquer outro fim. Por que, AD? Imagina, se a pessoa tem seus dados vazados, eu posso abrir uma empresa fictícia no nome dela. Eu posso abrir uma conta no banco. Abrir uma conta no banco, porque hoje muitas vezes não é mais nem necessário você ir à agência física do banco para abrir uma conta. Existem muitas fintechs, né? Então, eu posso utilizar esses dados de várias fórmulas. Mas, se você é um empresário e quer manter seu negócio, aí você tem que ter cuidado. Por quê? Se eu descubro que você utilizou ou divulgou meus dados, posso entrar com ação de reparação de danos contra você. Né? Vou quebrar a imagem da sua empresa. Porque hoje colocou na internet e não tem mais volta. Apesar de que a internet não é um local sem dono. Muitos se enganam. Né? Existe regulamentação. Existem leis para isso. Então, você pode perder seu negócio. Por quê? Se eu digo, abro a boca que digo que a empresa X divulgou meus dados sem a minha autorização. Colocou a mesma internet que você usou meus dados, eu utilizo para dizer também. Então, quantos clientes vão deixar de comprar você por perca de confiança? Então, a LGPD, ela vai muito mais além.
não é só o comércio, não é só o serviço, né? É tudo. O que você imaginar de negócio, a LGPD vai estar. Então, Orlando, para a gente finalizar, como os empreendedores podem garantir que estão cumprindo todas as obrigações legais e regulamentares necessárias para operar um negócio de forma legal e ética? Uma pessoa, quando ela decide empreender, vai montar seu próprio negócio, ela se sente insegura em relação a essas burocracias, essas questões legais que precisam ser obedecidas. E em certo momento, pela insegurança, pela falta de conhecimento, a importância dela ir até uma assessoria jurídica e correr atrás de informações jurídicas e legalizar seu negócio. Então, eu acredito que como empreendedor pode garantir que está cumprindo essas exigências? Uma dessas é correr atrás de uma assessoria jurídica que vai conseguir. Mas dentro dessa assessoria jurídica, quais os conselhos e observações que o senhor tem a fazer? Olha só, na nossa conversa aqui hoje, Adei, eu mexi com vários profissionais. Uhum. Nós advogados, contador, um médico, um químico. O médico, na contratação do empregado, existe um exame admissional. Uhum. O médico está assumindo o compromisso de que aquela pessoa está apta fisicamente e mentalmente para assumir o emprego. Como também o contrário. Uhum. Ela pode dizer que não. É um profissional que tem que estar dentro, junto com a empresa. Na hora da demissão do empregado, a mesma coisa. O médico ele vai lá e faz um exame demissional. Diz que ele está apto, está deixando o trabalho de uma forma que entrou, então, sem nenhum problema. Também pode constatar o contrário. Uhum. Né? Mas, especificamente, ele tem que ter uma boa assessoria jurídica e um bom contador, dependendo do empreendimento que ele tenha. Né? Você viu que eu coloquei primeiro a assessoria jurídica, depois o contador, mas pode ser o inverso também. Os profissionais da contabilidade hoje, eles são essenciais para o empreendimento. Uhum. Né? O jurídico também. Por quê? Se eu previno antes, eu não vou ter esse monte de problema depois. Se atuam os dois juntos, beleza. Mas, Orlando, eu sou um empreendedor MEI. Eu preciso disso. Não. Você só vai precisar se você sentir a necessidade. No contador, não. Você tem que ter. Porque ele é quem é responsável pela contabilidade do MEI. Já uma empresa de médio porte, de pequeno porte, MEI, ele é o começo. O de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, evidentemente, eles têm que ter. Uhum. Acredito que uma empresa de grande porte, ela não vive sem essas assessorias. Né? Eu vou falar aqui uma palavra, ela é em inglês, mas é chamada compliance. Uhum. Né? As empresas hoje de grande porte, e algumas já de médio porte, elas instituem esse programa dentro das empresas, né? Traduzindo para o português, que se chama Programa de Integridade da empresa. É justamente a empresa tem que ter canais para que o empreendedor busque para solucionar problemas existentes ou prevenir problemas. Uhum. Né? Capacitar os seus empregados ou seus colaboradores. Essa palavra colaborador, muitas empresas utilizam. Eu sou particularmente contra. Uhum. Né? Porque na CLT não foi revogado o nome empregado. Né? Existe o empregado, existe o servidor público, que é outra coisa. Uhum. Mas o empregado, ele está lá. O colaborador, eu entendo que é aquela pessoa que não faz parte do seu corpo de empregados. Por exemplo, nos supermercados hoje, nós encontramos muitos promotores de venda. Supermercado Y tem um promotor da marca X lá, repondo, trocando, substituindo. Aquele é um colaborador. Uhum.
Ele não é empregado daquele supermercado, mas está fazendo as vezes de um. Porque ele está vendo o quê? Está vendo se o produto está na validade, muitas vezes isso, se o produto está vencido, se não tem um produto. Então, ele está lá colaborando com aquela empresa. Uhum. Mas, alguns empresários insistem em chamar seus empregados de colaboradores. Tudo bem. Particularmente, não tenho essa visão. Mas, se eles fazem, é necessário o quê? Capacitá-los. Não esquecer de auditorias, ter uma gestão de risco. Um pequeno porte pode ter gestão de risco? Pode. Ora, se você é um pequeno e pensa em ser grande, você tem que cuidar dos problemas enquanto você é pequeno. Uhum. Pequeno, problemas pequenos. Grande, problemas grandes. Mas você tem como preveni-los. Tem como trabalhar esse com um profissional certo. Se eu estou com um problema na licença, vamos procurar quem é o profissional. É o que foi a licença? Uma licença ambiental, beleza. Advogado e o quê? O engenheiro ambiental. Uhum. Estou com problema na produção. Patente, advogado e engenheiro de produção. Estou com problema de muitas infecções dentro do local de trabalho. Médico. Eu sei que isso, AD, requer custos para uma empresa. Né? Mas é melhor você ter um custo do que perder o negócio. É verdade. Né? É melhor você ter o custo, né, do que ter ações contra você no judiciário. Que poderiam custar mais, inclusive o próprio negócio em si. O próprio negócio em si. E aí, olha só, uma coisa que os próprios empresários podem fazer é participar das suas associações. Da CDL, no caso dos lojistas, do industriário, né? Do Sebrae, que você muito bem lembrou, que é um órgão excelente, dá assim, palestras, tem cursos, tem tudo para você melhorar a sua capacidade de solucionar problemas. E uma coisa que é pouco praticada no Brasil, na iniciativa privada. Iniciativa pública até que a gente vê, são as ouvidorias, que são os canais de denúncia. Né? No público, eles ouvem, pode não resolver, mas está lá. Com poucas exceções hoje, nós temos esses canais de denúncia nas empresas. Ainda vemos nas de grande porte. Em algumas, nem todas. Mas nós vemos esses canais de denúncia. E lembra aquela palavrinha que eu falei? Compliance? Que é o programa de integridade da empresa. O que é isso? O empresário, ele pode ter dentro da sua empresa esse programa de integridade, que vai desde a avaliação do produto que você tem até o empregado. Inclusive com um canal de denúncia dentro da própria empresa. A importância de ter esses profissionais na sua empresa é assim, imensurável. Hoje, muitas vezes, a própria empresa tem dentro delas os seus corpos de trabalho, chamado hoje corpo jurídico, corpo de contadores, corpo de médicos, de engenheiros, para cada atividade. Né? Mas você é um pequeno, um médio, até mesmo de grande porte, que não quer ter, você terceiriza. Você pode contratar. Né? Como é que a gente vai descobrir problemas dentro da empresa? Através das auditorias. Né? O João da oficina, não, eu não posso ter um auditor, mas ele pode chamar o Sebrae. Pode chamar um dos S's, né? Para ajudar. Né? Porque são órgãos externos que tem uma consultoria para aquele problema que você está enfrentando. Ou aqueles problemas. Exato. Né? Agora você tem que estar aberto. Né? Muitos empresários, eles se fecham no mundo dele e acham que o que eles fazem são corretos. Quando chega a pancada judicial, aí corre para tentar resolver. E aí muitas vezes já é tarde.
O objetivo maior de hoje do podcast era justamente trazer um pouco dessa noção, desses aspectos jurídicos que envolvem o ramo empresarial, para aqueles que querem empreender um dia ou que já estão empreendendo, ter um pouco dessa noção. O objetivo jamais foi esgotar, porque é impossível esgotar o assunto. E a gente tem a companhia hoje do Dr. Orlando, um advogado que já tem alguns anos de experiências do ramo empresarial, auxiliando empresas nesses litígios, mas também nessa formalização, enfim, auxiliando esses empreendedores. E a oportunidade que nós temos, que vocês têm, de usufruir desse conhecimento que custa tão caro, mas que eles disponibilizam desse tempo que eles têm para estar aqui justamente nesse objetivo maior, que é compartilhar conhecimento, que é instruir as pessoas que pretendem um dia empreender. E como a gente sabe, o país ele cresce a partir da educação. Então, quando a pessoa se instrui, quando ela sabe como fazer, é a partir dessa educação que as pessoas começam a crescer. A gente está em um ambiente de educação. Então, agradecer a oportunidade do Centro Universitário Estácio Ceará, ao campus aqui do Iguatu, o curso de medicina, por disponibilizar do espaço, da oportunidade. Também ao Dr. Orlando por estar aqui hoje, compartilhando o seu conhecimento, do seu tempo para estar aqui conosco, e também compartilhar e agradecer da oportunidade de estar aqui com você hoje, ouvinte, através do Spotify, do YouTube, e proporcionar com que esse conhecimento chegue até a você, ao número máximo de pessoas que têm esse desejo de empreender. Então, obrigado, Dr. Orlando, por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de transmitir um pouco do nosso conhecimento. Muitas vezes nos limitamos aos nossos trabalhos, ao nosso dia a dia, né? E eu particularmente gosto dessa conversa, eu gosto de transmitir, né? Então eu que agradeço a oportunidade a você, à Universidade Estácio, né? Ao campus aqui de Iguatu e ao Centro Acadêmico, né? Por ter nos convidado a participar. Estamos à disposição, tanto de você como do curso. Um outro assunto, outra coisa, queira conversar, estamos aqui, né? E é só convocar que nós estamos aqui à sua disposição para ajudarmos no que for possível, né? Eu sei que o podcast ele vai estar online em algumas, vai daqui a pouco, né? E vai ao ar. E aqueles que estão nos ouvindo queiram fazer alguma pergunta, alguma indagação mais específica, pode colocar à disposição As redes sociais. Nas redes sociais, o AD vai me passar, e aí eu será o maior prazer de responder, seja escrito ou que essa pessoa vá até o nosso escritório para que a gente possa ter uma conversa mais privada, né? Que muitas vezes não queira fazer aquela pergunta que todo mundo vai ler, né? Então, mas fique bem à vontade para fazer essa pergunta a mim, eu responderei com o maior prazer e mais uma vez, muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição. Sensacional. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.